Nação, uma informação importantíssima aí hoje, hein? Gonzalo Plata, de saída do Flamengo, ó. Parece que o Mengão vai afastar o jogador. Cara, vamos analisar aqui a imprensa falando sobre isso. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN. Vamos lá. Plata. Gonçalo Plata, la noite, é o que eu te falo, você é jovem ainda, você tem que aprender. A noite arrebenta o cara. Eu tô com 45 anos, cara, eu tô indo de vez em quando eu vou. Só vive uma vez, cara. Eu sei, mas... Life moves pretty fast, já falou meu ídolo Ferris Bueller. Eu também acho, você tem que estar a milhão, mas tem que tomar cuidado, tem que ir pelos atalhos. E o Flamengo falou muito dessa questão extracampo do Plata e decidiu negociá-lo. Ele está liberado e durante o final de semana, o Leonardo Jardim foi questionado sobre por que ele não tinha relacionado o Plata. Ali já tinha indício, mas põe aí o Leonardo Jardim falando, vamos lá. Plata é um jogador que está tendo algumas dificuldades de integração. Essa integração é vasta, não é? E por isso, neste momento, para jogar no Flamengo, é necessário estar bem integrado, porque é como os jogos de hoje, não é? É necessário termos uma concentração, uma atitude, um empenho físico grande para lutar pelos resultados. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Portanto, o Gonçalo Plata não faz mais parte do elenco do Flamengo. É igual o que eu falo, o negócio da noite, o Prates, por exemplo, tava virando noite, bocejando aqui, tava irritando todo mundo. Já dispensei ele hoje. Então não vem hoje, vai dispensar. Eu falei com o Prates ontem às 3 da madrugada. É, por isso que tá vindo direto. Não, mas o Prates é dosagem de carro. Também. É, né? Ele não estava em casa. 3 da manhã ele chegou em casa ainda. Ele é malandro, hein? Ou talvez estava com volta. É, ele é malandro. Várias coisas. Ô, Bubu, você que é o mais experiente daqui, ao lado de Vitor Birner, já construindo uma história maravilhosa. É que o Birner abandonou nos anos 80 os cabelos, a guitarra e a vida noturna. É, mais ou menos. Eu conheci ele em 2000, a gente era agitado também. Vida noturna foi um pouco depois. Os cabelos da guitarra. Hein? Final dos anos 80. Lembra que a gente trabalhava na rádio lá, 2000? Não lembro de nada. 2000. Não lembro de nada. Bubu, deixa eu te perguntar uma coisa. Não lembro de nada. Você acha que o Flamengo tá certo? Se deixar ele lá, ele vai agitar muito o ambiente? Tem que dispensar o Plata? Olha, boa tarde a todos vocês. É um programa aqui que eu vou dar algumas orientações para, especialmente os mais jovens, né? Eu que já cinquentei. Então eu posso orientar. Tudo na vida tem hora. E nada em excesso faz bem, nem água. Água, beba sempre, mas até a água demais mata a planta. Você tá precisando beber mais água. Recomendação médica. Então, nada em excesso faz bem. Então, por exemplo, muito estudo é bom, mas muito estudo, o cara fica bitolado, o cara se perde. E às vezes não sabe nem como usar o tanto conhecimento que ele tem, ele não sabe colocar para fora. A vida noturna é muito atrativa, muito gostosa. Eu acho que todo mundo tem que experimentar em algum momento, especialmente em algumas fases da vida, né? Mais jovem e tal, você tem que passar por algumas situações, saber como é que funciona, né? A night e tudo mais. Porém, você tem que saber fazer isso com moderação. Assim como você vê naqueles anúncios de bebidas alcoólicas, beba com moderação. Nos anúncios de casas de apostas, jogue com moderação. Quase tudo na vida pede a moderação. E eu sou um cara que vocês sabem que eu sou muito moderado. Todas as coisas que eu faço. Moderado e ponderado. Então o extracampo é muito legal, muito importante. Eu defendo o extracampo. Mas com sabedoria. Romário, por exemplo, você que quer jogar bola, tem os videozinhos do Romário ensina, né? Você quer ser atacante, como finalizar. Mas o Romário... Plata com Romário. O Romário ensina também o extracampo. O Romário curtiu a vida doidado, o melhor filme de todos os tempos. Se você não assistiu, um clássico dos anos 80, Curtindo a Vida Doidado, Ferris Bueller's Day Off. Procure aí, filme antológico, maior obra já feita no cinema. E ali você aprende que você tem que curtir a vida, realmente. A vida passa muito rápido, porém, com sabedoria. O Romário, por exemplo, varava a noite, se divertia. Ele falava, ele não bebia. O álcool não era a atração, a paixão. Não sei exatamente se ele bebia alguma outra coisa, um energético e tal. Talvez. Mas não, assim, milkshake não. Ele varava a noite, curtia a night, se divertia, e chegava no dia seguinte e jogava bem. Olha só. Então é possível você mas o Romário só conciliar teve um, né? o campo com o extracampo. Plata, né? Então, por exemplo,
Não, eu posso citar exemplos outros aqui. O Vampeta, por exemplo, é um cara que aproveitou bem a vida. Mas esse- Edilson Capetinha, né? Edilson também não bebe, sabia, né? Não sei, não quero sair pra beber com ele. Se ele quiser beber milkshake comigo, eu tá convidado. Chique não existe. Milkshake é muito bom, mas também em excesso, né, dá problema. A gente tá vendo. Então é o seguinte, importante, extracampo, A cara dele. com moderação. Ô, Birner, eu falei da tua experiência, tudo, mas assim, É. o Plata, se fosse um cara que estivesse resolvendo, vou dar um exemplo aqui. Se fosse o Arrascaeta, não é o caso. Você acha que o Flamengo ia também, ia ter essa atitude? Ou é porque o Plata também, que o Plata foi expulso daquela vez, lembra? Quase Daquelas? como. Daquelas vezes. Mais de uma vez, já deixou o Flamengo na mão algumas vezes. Quer dizer, ele já estava com o cartão amarelo. Só foi a ponta do iceberg agora. Eu acho que a história conta, mas com o Leonardo Jardim, qualquer jogador que não tiver enquadrado no sistema de treinamento, intensidade e tudo mais, não vai jogar. Até porque ele precisa controlar o grupo, e o grupo do Flamengo foi vencedor ano passado. Uma das razões, além da qualidade e tudo mais, é porque o treinador colocou lá uma metodologia de dia a dia que o time foi adquirindo comprometimento. Aí tu fala desde a parte tática, condicionamento físico e tudo mais. Coisa que não havia, por exemplo, quando foi eliminado pelo Peñarol e pelo Olímpia, mesmo com elencos muito superiores aos dessas duas equipes. Então, o Flamengo não pode abrir mão disso. O que me chama a atenção na questão do Plata é que ele era justamente um cara de confiança do Felipe Luiz. Era o cara que utilizava ali como falso centroavante para fazer a pressão alta, abrindo mão, inclusive, de qualidade técnica várias vezes. Era o cara que, mesmo com problemas de finalização sérios, apesar de construção de jogo, drible interessantes, continuava jogando constantemente, principalmente nos jogos grandes. Você falou das expulsões da Libertadores, e de repente, com a mudança de técnico, surge à noite na vida do Plata. Ela não existia antes. O Plata ficou insatisfeito e falou: agora não jogo, Agora vou vai começar a inventar. sair. Então é muito radical a mudança, porque o Plata era justamente um questionamento forte da torcida, que queria o Pedro muitas vezes na equipe, e quando chega um treinador novo, que também é muito disciplinador, como é o Felipe Luiz, ele abre mão exatamente dos caras de confiança do Felipe, que ele jogava, entre aspas, improvisado em função, e agora o cara vai ser negociado. Quer dizer, uma coisa muito extrema, rapidamente, depois da mudança de técnico. Ô, Birner, eu não vou aqui esconder, eu já fui virado trabalhar. Já. Era moleque, louco, andava, ia pra noite, virava. Hoje, se eu fizer isso, eu fico 7 dias pra me recuperar. Não preciso dormir. Você lembra? Tinha lugares... Eu não tenho nada a ver. Não, você tinha lugares aqui em São Paulo... Já que você era na Reg Night, Aí tudo que é lugar. na Toco, você é na Toco. Reg Night, então Area. não é isso, Area, não é sim. ali. Ah, irmão, deixa eu te falar. É mais no centro da Irmão, cidade. Eu já... Overnight. É perto do Copan. Fui no... Eu já fui em vários lugares. Ah, tem aquele lá, né? Eu já fui. Presta atenção, ele chegava ali, os caras anunciavam o nome dele no microfone. Ele trouxe outra. De amor do Plata. Tem 2 detalhes. O que acontece? Você não era atleta. 2, você trabalhava na rádio, ninguém olhava pra sua cara. Hoje tem imagem, eu não posso, você não Mas estão faça falando isso. que foi por isso que você envelheceu tanto. Nossa senhora, a noite deve ter acabado comigo com uns 15 Você tá anos. estragado, pra tua idade Mas você é tá bem uma estragado. delícia. Vai mesmo, Nada Plata. que... Mas não As pode- várias sessões de pili que ele fez, Mas é bom, mais é no bom. palco Ele melhorar. tá Mas é bom, estragadinho. mas é bom, não me arrependo não. Ô, Celso, você fala pessoal tanto... gostava dele. Aí, o pessoal da História do Tá Amor. aqui, o Júlio Pessoal, pode mandar aí qual que é a night que o pessoal ia aí. E é verdade o que o Birner tá falando. O eu violeiro gostava do Titanic também. Também curtia. eu gostava que anunciava meu nome. Ó, fulano, alô, estamos aqui recebendo, fulano aí. Levantava a mão. Limelight. Aí, falavam o The nome... History, olha lá. Falava o nome Birner. dos caras que estavam comigo, eram os caras se enfiando embaixo da mesa, por aqui. Eu olhava e não tinha mais ninguém. Ô, Celso, o Plata, você fala tanto do supercomputador, dos números e tal. O Plata no Flamengo foi um desastre total ou ele teve lampejos de bom jogador? Jamais. Eu acho que quem ganha com isso tudo é o mercado, Edu. O mercado do futebol brasileiro. cabe onde, por exemplo? Em vários times. Mercado noturno ganha também, né? Claro. Não? Para, Não? pô, deixa o rapaz curtir. Tem que curtir, Plata. Vai. Não, eu acho que vários times ele encaixaria muito bem, o Edu. Acho que, por exemplo, cara, se não encaixar nos outros 19, ele encaixa em 15, 16 times da Série A do Campeonato Brasileiro com uma facilidade muito grande. Talvez não como titular, mas ele é um cara importante para você ter no elenco, um cara que te entrega, querendo ou não, intensidade. Eu acho que assim, a coincidência é muito grande, né? O fato dele
tá de saída do Flamengo logo depois da chegada de um treinador que não o utiliza mais com a frequência que utilizava o antigo treinador, ainda da maneira que o Felipe Luiz saiu. A gente nunca sabe como isso impacta os jogadores em si e como foi a primeira conversa do Leonardo Jardim com o Plata, do tipo, já vai arrumando suas coisas aí que aqui acho que você não vai jogar muito com a maneira que eu penso o time. Mas eu acho que até para o Flamengo o Plata poderia, obviamente, se tivesse enquadrado, né, no que pensa o Leonardo Jardim para o time, acho que ele poderia estar enquadrado ainda no time, entrando ali para fazer aquela função pelo lado direito. O Arrascaeta cansa, vai jogar o Paquetá na função da Arrascaeta. O Plata poderia fazer recomposição pelo lado direito sem bola e entregaria muita intensidade. E assim, eu vejo com naturalidade essa saída porque não estava sendo utilizado. Aí começa a descobrir uma coisa ou outra, aí o Leonardo Jardim já se cansa com o que estava acontecendo. As coisas são... Futebol é quase que óbvio, né? Existe uma hipótese. O jogador atuava, aí ele deixa de atuar com frequência, e aí, do nada, o que ele deve ter feito milhares de vezes se torna um grande problema. Existe uma hipótese e ele sai do time. Do treinador não gostar do futebol dele, da diretoria do Flamengo. Sim. A gente sabe que ela costuma ser até um pouco Resolutiva. quase explosiva nas decisões. Ter bronca por causa das expulsões na Libertadores do jogador. E ter visto na mudança de técnico uma oportunidade para, junto com isso, né, Mas é exatamente isso. Entendeu o jogador. A ocasião revela o ladrão e pronto, ficou Olha, por isso mesmo. Mas não dava, aí eu te pergunto, Breda, eu tava até olhando aqui os números do Plata e tal. Dava pra contornar ou não tem jeito? O Jardim podia até... Porque você vê que ele saiu, ninguém do grupo... Internamente os caras falam, se o cara tá com problema, segura um pouco, os caras vão falando. No caso do Plata, acabou, não tinha jeito mesmo, até pra segurar, pra contornar? Não, quando um clube abre mão de um jogador da qualidade técnica do Plata, é sinal que chegou num ponto incontornável, insustentável. Porque o Felipe Luiz, o Plata era um dos jogadores preferidos dele. O Plata era o jogador que, mesmo no banco, muitas vezes era um 12º jogador, porque o Felipe Luiz enxergava na versatilidade do Plata, até mesmo na habilidade, na capacidade de jogar em várias funções, um trunfo, até pela ideia do Felipe Luiz, insistiu bastante com ele, e tanto é que, como o Birner citou, no momento em que o Felipe Luiz sai, a diretoria toma essa decisão em conjunto com o Leonardo Jardim. E é bom a gente lembrar também que o Plata, na seleção equatoriana, estava envolvido naquele episódio em que acabou afastado por indisciplina, juntamente com a Arboleda, por um ato parecido também de fora do horário ali estabelecido pela comissão técnica, chegou atrasado, acabou punido, não foi mais convocado. Então até mesmo na seleção equatoriana o Plata cometia esses deslizes. Eu até vejo que os clubes, no geral, falham muito no acolhimento a jogadores de futebol, porque os caras muitas vezes crescem incentivados a ter esse tipo de comportamento, quando tem grana, quando tem um certo poder, muitas vezes privados desses momentos que você falou, né, Edu, na sua juventude, você abusava. É isso. Na juventude do jogador, ele tá treinando, tá concentrado, tá viajando para campeonatos. Muitos não têm tempo de viver, de curtir, e quando o cara chega no auge ali da carreira, tem grana, tem a possibilidade de sair, de fazer o que ele gosta, o cara acaba exagerando, perde a cabeça, e muitos clubes não têm até mesmo um departamento para lidar com isso, porque eu vejo que não é papel do técnico, um técnico de futebol profissional, ficar passando a mão na cabeça. E a gente tem alguns aqui no futebol brasileiro, o Renato Gaúcho, Fernando Diniz. Mas se ele fosse importante pro time, por isso que eu falei. Na cabeça dele. Eu falei aqui. Assim, lógico. é aquela velha história, de quando o jogador de futebol comemora o aniversário dele quando o time tá ganhando e quando o time tá perdendo. O Gabigol comemorou o aniversário dele 10 anos seguidos. No ano que o Flamengo tava mal e comemorou o aniversário, foram bater na porta do aniversário dele. O Plata, hoje, ele não é um jogador útil pro Flamengo, porque o Leonardo Jardim pensa futebol de uma maneira quase oposta em relação ao que pensava, sobretudo no momento sem bola, do Felipe Luiz. E aí, ele se torna um jogador descartável. A partir do momento que ele vai pra balada, ele vai pra não sei aonde. Não, descartável mas mesmo pro o que Jardim. o Celso tá falando é que Mas, por exemplo, os caras passariam a mão, eu também acho. Quando o Neymar vai pra noite, você reclama. Vamos mudar o exercício e colocar o Pedro. O Pedro tem alguns episódios de indisciplina também, relatados pelo próprio Felipe Luiz. O Pedro tem alguns problemas de lesão, o Pedro deixou o Flamengo na mão algumas vezes. Mas fosse o Pedro nessa história,
não aconteceria nada. O Pedro não estaria no provavelmente mercado. seria Não estaria no advertido. mercado. Claro, mas eu Ele tô seria falando advertido, ele seria Pode ir pra severamente reserva e tal, mas não e estaria aí no ele ia mercado ficar à no venda. banco Por isso que eu do jogo, citei o depois tá de Arrascaeta. volta. O Plata Por virou isso um eu citei cara. o Arrascaeta. Gente, ó, manda um abraço por... Lembra deles? Magrão, seu João, Moisés. Aí ele ficou na Ele não portaria. tá lembrando de ninguém Esse hoje, cara Edu, na você tá portaria. querendo jogar umas Eu cascas. tinha uma foto do lado do quadro do Mike Tyson. Você lembra, Birner? Olha, e o que... Mike Tyson? Ele foi lá. Ó, o caso é que vocês estão falando sobre o Plata, eu não sei, e aí o Bubu e o Birner podem entrar nessa discussão. O Breiler acha que teria o mesmo. Eu não sei se fosse outro jogador, ou a gente falou do Pedro, se fosse o Paquetá. Arrasca, o Paquetá, se Não, os mas caras iam... não é que iam teria, dar um... não é que teria o mesmo tratamento. De fato, não tem. meu. Só que, olhando a situação do Flamengo hoje, mesmo com o Leonardo Jardim trocando a ideia de jogo, eu vejo que o Plata seria útil se você consegue. Também se o cara acho. focar, esquecer um pouco o extracampo, esquecer no caso ser mais disciplinado, Mas mais tem que profissional. esquecer? Não, lógico que Não. Fazer o Plata, deixar isso de lado e perfeito. focar mais treinamento, jogos. O jogador, é um né? jogador útil porque o Plata, não dá pra dizer, quando o Plata tá em campo, não recompõe. O que o Plata jogou de Olha, bola contra o Chelsea mas ele é no muito Mundial, expulso também, né? Não, então, mas isso é o pacote indisciplinado do Plata como um todo. Agora, como jogador de futebol, ele tem valências que poderiam se encaixar Quer bem ver? na ideia do Ô, Leonardo Bubu, Jardim. Ele recompõe bastante, ele volta pra marcar também. Se você fosse diretor de São Paulo, você apostava no Plata mesmo sendo pipa voada? Plata ou Você já foi... Ferreirinha, Não, porque o São Paulo não tem Plata. Plata ou São Paulo Ferreirinha, não Bubu? tem... Hã? Plata ou Não Ferreirinha? tinha. Como jogador, Plata. Então, mas E vale... na Night também o Plata. Você que tá em casa, escreve aqui no chat. Não, é o seguinte. Escreve no chat é o se seguinte, caberia no seu time o essa Plata. é uma Ou manda reflexão. vir. Eu posso até fazer um texto, meus textos maravilhosos no site da ESPN sobre isso. Puta, é ruim pra caramba. Está já leu? fora de moda o jogador baladeiro. Uma Antigamente, se você pegar nos primórdios do futebol, época que a gente falava boleiro, por exemplo, grande parte dos boleiros eram boêmios. Os caras tinham uma vida muito comum, saíam. 5, 6 km por Não jogo. tinha celular, não corre tinha 12. mídia social. Essa câmera em celular arrebentou a gente. O Pelé foi genial, foi brilhante, mas o Pelé também foi um grande atleta, espetacular atleta do ponto de vista físico, de se cuidar, de se preparar, numa época em que outros jogadores, inclusive colegas dele, eram muito de sair, de se divertir. A vida do jogador não era tão profissional como é a de hoje. Então, hoje em dia, ontem entrevistamos aqui o Nenê. O Nenê é um grande exemplo. Tá com 44 anos o Nenê, ainda joga em bom nível, acabou de ser campeão estadual no Botafogo da Paraíba. E ele fala, o futebol de 20 anos atrás era outro. Ainda tinha espaço para um meia mais clássico, um jogador mais lúdico, sabe, um lampejo, uma jogada individual. Hoje o futebol é muito físico, é muita correria, é muita preparação. O Cristiano Ronaldo virou um símbolo de mega jogador, né? E com méritos, um cara que se preocupa. O Hulk também tem uma academia em casa, se prepara, né? O cara monta um arsenal. Vinícius Júnior, a gente sabe que além do... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo foi citei já. O Cristiano não citei. deve. O Vinícius Júnior, pra quem não sabe, se bem que o Neymar também faz isso. E o Neymar não tem tanto essa fama. O Neymar paga, ele tem dinheiro pra caramba, ele paga uma série de profissionais e contrata uma série de, sei lá, de aparelhos ou coisas de academia. Ele tem um staff médico de academia particular. O Vinícius Júnior fez isso no Real Madrid. A evolução do Os Real grandes Madrid jogadores hoje passa trabalham também. em casa, né? Então, No dia a dia, então não só hoje no você clube. tem um grupo de 30, 35, 40 jogadores, uma comissão técnica multidisciplinar. Você tem cara que é o especialista do escanteio, o especialista do lateral, o especialista do dedinho mendinho, o especialista do não sei o que e tal. É ultra profissionalismo. E a gente tá falando do Flamengo, que Eu fico feliz demais Flamengo com isso, é o sabia? clube mais poderoso. O fim dos boleiros me traz uma alegria. pra mim não. Pra Então, mim, exatamente. Então você Pra tá mim, fora de não. moda. Um Eu jogador não. que quer levar Eu uma não. vida Os boêmia, caras boleira antigamente, hoje, mas esse não vai cara, dar. ele é a exceção da exceção. Ele, se não for um gênio maravilhoso, entendeu? Ele Não, o é gênio- descartável. Então, o ele gênio acaba sendo maravilhoso hoje, afastado ele não do pode ser processo. boleirão. Porque eu acho que assim, existem 3 categorias. Existe o boleirão, existe o jogador de futebol e o atleta profissional de futebol. O atleta profissional de futebol são os O surreais. Renato Gaúcho foi um atleta profissional de futebol? Você- O treinador jogou pra caramba, jogou bola não, demais. não, E curtia a vida doidado e tal. Mas ele Areia aguentava. quente.
Mas eu não tô falando que ele não foi. Eu só tô falando Hoje ele não que poderia existem fazer essas três isso. categorias. E cada vez mais, o boleirão, ele tá ficando obsoleto. E eu acho que isso mas- vem muito com a profissionalização. Eu entendo o que você tá falando. Vem Eu muito acho com a que Em você qual, tá- profissionalização. em qual categoria vocês enquadram o Neymar? O Neymar? Dessas O três? Neymar é um jogador, posso acho falar? que- O Neymar que é um sim. jogador de antigamente, com pensamento. Ele é um cara antigamente, mas eu acho que o mercado hoje, o futebol, eu entendo o que o Celso falou, apesar de eu achar chato. Não, eu fico É feliz. chato e vou te pra falar caramba. porque é muito legal isso. O cara não porque a sai, gente tá falando não sobre vai a pra noite. profissionalização. Não tem barriguinha. Não tem? A gente tá falando sobre a profissionalização do Hoje, futebol. o jogador dava migué. Jogador simulava contusão, Tudo dava bem. migué pra não poder Ô, viajar, Bubu, não jogar. Bubu. Hoje, com tanta tecnologia, Não dá não sabe mais. quantos metros O você Rames anda. simulou no São Paulo e se apoiou. Quantos metros o cara anda? Se o cara dá um trote Ó, ladrão olha ali, como ele é, é ó, pego. ó. Se ele fala, doeu a coxa, o cara faz um Mentira. exame hoje Ó, e percebe, ele é eu não pra tem isso, nada. ó. Mas olha aqui, Atacador não presta joga. atenção. Profissionalização do futebol. Ó, Antigamente, o jogador podia fazer O Júnior tá um monte de falando coisa. aqui, o Plata tá certo, tem que aproveitar enquanto tá vivo. Aí o cara vira e fala assim... O trabalho do cara. Aí o cara fala assim... não, eu acho... Aqui, ó, o Antônio Carlos. Eu acho que o jogador profissional hoje precisa se cuidar e à noite não combina. Você vê que tem muita coisa. E aí... Não, Edu, eu acho que a gente também o não pode ser Misael fala, radical. vai ser feliz lá em Acho que a gente não em pode La ser Plata. radical. Não é que a noite não combina. Eu acho Agora, o Lucas Ferraz fala, Plata serve pro Palmeiras. Vocês acham que ele tem mercado para futebol nacional que... ainda? Opa, muito. Que ele cabe onde, por exemplo, Breilê? No Vasco, Ele joga Vasco no da Gama, Atlético cabe? Mineiro. Ele O joga... Arbolenda, Ô, Edu, sabe que o ele Arbolenda joga tem o no nome de Atlético Arbolenda Mineiro, pelo ele joga no extracampo também, né? Cruzeiro, ele joga- O Arbolenda pode chamar o ele joga- Aqui, Plata. escuta essa, como é que é? Atlético Mineiro, o Plata joga. No Cruzeiro, acho que ele joga também. Joga. No São Paulo, ele joga. Fácil. No Corinthians, ele joga. Necessidade de uma Vasco, parada no Vasco. Corinthians. No Fácil, Vasco, fácil. tem o André Gomes e o Mas Nuno. agora é Vasco da Grana, né? Nação, informação importante, deu ruim pro Gonzalo Plata, hein? De saída do Flamengo. O negócio tá pegando fogo lá no Flamengo. É que aquilo que a gente falou. O Leonardo Jardim, gente, ele tem um estilo diferente de trabalhado que o Felipe Luiz. Felipe Luiz, que recém foi jogador, eu acho que essas situações com o Gonzalo Plata já aconteciam na época do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz conversava muito com o jogador. E talvez por isso que muitos jogadores estavam meio que... Você viu a fala do Cebolinha, dizendo que queria sair do Flamengo? Luiz Araújo falando que queria ter mais oportunidades. Porque talvez eram jogadores que se dedicavam mais do que o Gonzalo Plata, que estava tendo oportunidades praticamente direto com o Felipe Luiz. Então isso gera um clima diferente dentro do Flamengo, uma situação complicada. E no caso do Leonardo Jardim, ele já chegou botando disciplina para os jogadores. No pré-jogo, concentração, não pode usar o celular durante a preparação para a partida. Então, cara, o Leonardo Jardim já chegou botando moral ali, colocando os seus pingos nos is. E aí, meu amigo, Gonzalo Plata não conseguiu se adaptar. Pelo menos a informação é essa, chegando direto atrasado aos treinos, não se dedicando como tem que se dedicar. Porque hoje é fácil, hoje se coloca o GPS no jogador e sabe quantos quilômetros ele correu, se ele treinou de forma intensa ou não. Hoje não tem como fugir. Então, a situação do Flamengo com Gonzalo Plata se complicou por causa disso. E o Flamengo decidiu afastar o jogador. Cara, o negócio tá quente no Flamengo, hein? Bom, vamos ver o que vai acontecer referente a isso, né? Mas, cara, é complicado essa situação. Queria muito a sua opinião, que você escrevesse nos comentários. Para muitos, né? Inclusive, muitos jornalistas falaram, né? Teve até uma manchete dizendo, ó, Leonardo Jardim fez o que o Felipe Luiz não teve coragem de fazer. Plata afastado no Flamengo. Cara, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso daí, nação. Olha só, nós temos aqui um grupo de palpites e análise esportiva. Para você participar, tem o link no primeiro comentário fixado, é só você clicar, você que gosta sempre de fazer o seu palpite, fazer a sua análise esportiva, fazer sempre a sua fezinha, clica lá e entra lá. Você vai participar, ser um dos primeiros, e lá você vai concorrer também, ó, ao manto do Mengão. Só você clicar e acompanhar, inclusive dia 15 de abril já é o primeiro sorteio. Seja um dos primeiros, corre lá e entra e participa do nosso grupo de palpites, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, deixa o seu like, se inscreva no canal, põe a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.